Vai cair tudo isso na sua prova? Tudo isso o quê, Daniel? Sobre o reino Ó, não se preocupe, eu vou mostrar, eu vou espelhar a tela, daí fica mais fácil de eu mostrar. Espera só um pouquinho. Não, professora, eu já fiz a prova. Não, Lucas, você fez uma, a da unidade 3. No final desse mês, vai ter outra, que é a da unidade 4. Outra, a unidade 4, que vai ser pra mostrar. Isso. Espera só um minutinho, ó. O Daniel perguntou, agora todo mundo tá aqui. Oi de novo para todo mundo que chegou. O Daniel perguntou se vai cair tudo isso aqui em relação aos reinos na prova, né? Algo nesse sentido. Na verdade, aqui, gente, a gente está vendo de modo bem geral as características básicas de cada um dos reinos. Então, não fiquem muito preocupados, achando que tem que decorar tudo isso. Isso vai cair? Vai, mas não de modo muito específico, de modo bem geral. Por quê? Porque a gente vai estudar cada um dos reinos depois. A gente vai estudar só reino Monera depois, só reino Protoctista, tudo separadinho, e aí fica mais fácil. Então, nessa unidade, eu não vou cobrar coisas muito específicas em relação a reinos, porque a gente vai estudar os reinos depois, cada um deles separado. Agora, a gente só está conhecendo eles de forma bem geral, né? Então, saber quais são os 5 reinos, saber que a gente tem 5 reinos, saber que eles têm diferenças entre eles, que tem o reino dos animais, das plantas, que as plantas fazem fotossíntese, são autotróficas, os animais não, são heterotróficas. São coisas que vocês até já sabem, né? Estão sabendo, estão começando a entender, mas fiquem tranquilos que não vai cair nada muito específico, não, tá? É bem geral nessa primeira prova. Porque primeira prova sobre reinos, né? Porque, na verdade, depois a gente vai ver com calma cada um deles. Uma coisa importante, gente, que eu não falei ainda é, nessa árvore aqui que a gente está vendo, eu tenho 5 reinos. Percebam que nessa classificação aqui, nessa árvore, eu não tenho vírus aqui. Os vírus não fazem parte de nenhum reino. Os vírus, eles não têm célula. Lembra que eu comentei sobre isso com vocês? Os vírus não têm célula. Eles não têm célula nem eucariótica, nem procariótica. Então, eu não consigo colocar eles dentro de nenhum reino. Se eu não consigo colocar, porque eu primeiro preciso saber que tipo de célula ele tem para conseguir colocar em algum grupo. Como os vírus não têm célula, eles não fazem parte de nenhum reino. E aí, por isso que, olha só, não há consenso, está escrito aqui no finalzinho da página, não há consenso se eles podem ou não ser considerados seres vivos. O que significa isso? Consenso é quando todos os cientistas, a gente fala muito em consenso dentro da ciência, é quando os cientistas, todos eles concordam sobre alguma coisa. Por exemplo, no reino Plantae, vou dar um exemplo aqui, no reino Plantae, é consenso que todos são autotróficos, todos fazem fotossíntese. Isso é consenso. Agora, todo mundo concorda com isso, porque a gente já testou, já viu tudo isso. Agora, se os vírus são ou não seres vivos, não tem consenso. Alguns cientistas consideram que eles são, outros que eles não são. Por quê? Mas, de qualquer forma, não precisa ficar pensando, então, se alguém me perguntar, se eu cair numa prova, eu falo que são ou que não são. Na verdade, depende mais da sua resposta, da sua justificativa. Por quê? Eles não têm célula. E para ser vivo, a gente já estudou que precisa ter célula. Porém, eles precisam de uma célula para se reproduzir. Eles têm capacidade reprodutiva. Eles conseguem se instalar na célula de outro ser vivo. E como eles têm material genético e proteína, material genético e proteína, eu só tenho seres vivos. Eles são basicamente formados por material genético e proteína, DNA e RNA e proteína. Então, como eles têm essas células duas... e mais, né? Oi? DNA, células e mais, né? Isso, os outros seres vivos, exatamente, os outros seres vivos têm a célula, o DNA é parte da célula nos outros seres vivos. Nossa, agora eu me pergunto, não existe animal, né, que não tem célula, né? Não. Nessa imagem aqui, nenhum ser vivo aqui não tem célula, todos têm célula, seja uma célula ou seja muitas, porque alguns são unicelulares, mas tem uma célula pelo menos, então aqui todos os seres têm célula. Agora, os vírus não estão aqui porque nem célula eles têm.
Ele só tem material genético e proteína, só isso. Alguns têm gordura também, mas ele só tem basicamente isso, material genético, proteína e talvez gordura. E aí, com isso, eles conseguem se reproduzir por ter material genético, mas eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles precisam estar dentro da célula de um hospedeiro. Então, o vírus, por que a gente fala tanto, né? A gente está vivendo aí uma pandemia de vírus, que é o coronavírus, é um vírus que causa a doença chamada Covid-19. Essa doença é causada por esse vírus. Por que é uma doença? Porque o vírus entra nas minhas vias aéreas, nariz e boca, ele se instala no meu sistema respiratório, né? Se instala nos pulmões da pessoa, traqueia, pulmões, e lá ele consegue se reproduzir, porque ele vai entrar dentro da minha célula e vai usar a minha célula para se reproduzir. Ele precisa usar a célula do hospedeiro, ele precisa usar a célula de um outro ser vivo que tem a célula. Então, a gente até pode considerar ele como ser vivo, porque sem a célula, ele não sobrevive. Talvez vocês já tenham visto essa história quando vocês assistiram algum jornal aí, por esses dias, não sei, porque está se discutindo muito, desde que começou lá atrás a pandemia, 2 meses atrás, 3 meses atrás aqui no Brasil, se discute assim, no plástico o vírus fica tantas horas, na roupa o vírus sobrevive um dia, não sei aonde ele sobrevive, no metal ele sobrevive menos tempo. Então, por quê? Eu vi isso na TV. Então, tem aparecido muito sobre isso. Desde que começou a pandemia, existe essa discussão entre os cientistas, né? E aí, por que isso? Porque o vírus, ele não sobrevive muito tempo fora do hospedeiro. Ele precisa estar instalado dentro de mim, dentro de um ser vivo, no caso desse, dentro do ser humano. Nem todos atacam seres humanos, tá? Nem todos os vírus. Esse, sim. Esse coronavírus que tá aí hoje, sim. E ele precisa estar dentro de um ser humano para ele conseguir se reproduzir, porque fora dele ele não consegue. Ele precisa da célula, por mais que ele não tenha dela, ele vai usar de outro. Então, a gente considera que ele é ser vivo porque ele precisa de célula para se reproduzir. E ele tem capacidade reprodutiva, ele consegue, se ele estiver dentro da célula de hospedeiro. Fora da célula, ele sobrevive ali um dia, tem material plástico, ele dura um pouquinho mais, ele consegue ficar ali até parece que 3 dias. Isso ainda está sendo estudado, então não tem muita certeza. Mas tem alguns materiais, como materiais que são cromados, tem cromo na sua composição, que ele dura horas, coisa de 3, 4 horas. Então, ele sobrevive muito pouco fora do hospedeiro. Ele precisa estar dentro da nossa célula. Mas, como ele não tem a própria célula, ele não faz parte de nenhum desses reinos aqui. Bom, então, dentro de tudo isso que a gente está falando que existem também, tudo isso que a gente está falando é forma de organização desse mundo natural. Como a gente organiza a natureza viva, né? Tudo aquilo que é vivo dentro da natureza. E a gente classifica os seres vivos de acordo com as semelhanças, como eu falei, quanto mais eles se parecem. E também o grau de parentesco. Quanto mais parentes eles são, igual a gente é parente, a gente é mais próximo. Eu tenho um grau de parentesco maior com os meus pais do que com os meus tios. Por mais que eu seja parente dos meus tios, eles não são... A minha genética é mais parecida com a dos meus pais do que a com o meu tio, mas eu também tenho semelhanças com eles. Então, a gente tem graus de parentescos. Uns mais próximos, outros mais distantes. A mesma coisa a gente usa aqui para classificar os seres vivos. Então, a gente organiza dessa forma. Aqui a gente fez isso também para tentar separar os seres vivos e facilitar o estudo deles. Porque imagina se a gente não tivesse organização nenhuma. Se tivesse um monte de ser vivo aí, animal, vegetal, bactéria, protozoário, alga, fungo, e tudo junto misturado. A gente não conseguisse nem colocar semelhanças, isso nunca tivesse sido organizado por ninguém. Os cientistas, as pessoas que estudam seres vivos, né, características, e o que a gente chama aqui é de taxonomia. Né? Por isso que eu pedi para vocês classificação taxonômica. É isso que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente está começando a aprender. É para a gente facilitar o estudo dos seres vivos e a gente entender que existem vários sistemas de organização. As coleções, lá no início da unidade, se vocês voltarem algumas páginas, vocês vão ver que tem algumas coleções biológicas, né? De inseto, de pássaros. Dos insetos, animais, lá, né? Isso, Felipe. E aí,
E com base nesses dados que é observados nessas coleções, é que os cientistas coletam informações sobre a biodiversidade. Então, a gente está falando aqui de biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio é vida. Diversidade é diferenças, né? Diverso. Algo que é diferente de outro. Então, a gente consegue perceber, olhando aquela árvore filogenética da página 12, que eu tenho uma diversidade enorme de seres vivos. Eles são muito diferentes entre eles. Apesar de todos serem seres vivos, todos possuírem célula, todos terem ciclo de vida. Lembra que todos nascem, se desenvolvem, se reproduzem, morrem. Todos respiram, todos têm metabolismo. A gente falou um pouquinho sobre isso na unidade anterior. Então, a gente consegue classificar os indivíduos para facilitar o estudo, para identificar a espécie. E aí a gente estabelece essas relações de parentesco, de história evolutiva, a evolução de cada ser vivo. A distribuição geográfica também é importante para entender como eles... Porque a evolução, ela tem a ver com a posição que o ser vivo está no ambiente, onde ele vive. Porque a evolução significa mudança, não melhora, significa mudança. Essa mudança pode ser boa ou ruim. Se ela é boa ou ruim, vai depender do ambiente. Aquela mudança, essa evolução é boa para o ambiente que ele vive. Se for positiva para o ambiente que ele vive, ele vai continuar com essa mudança e vai levar isso para suas gerações futuras. Se não for, essa mudança pode se perder, porque esse ser vivo, se ele tiver desvantagem no ambiente que ele vive, ele pode não se reproduzir, ele pode não conseguir se reproduzir. Aí ele pode morrer, né? Exatamente, então ele não se reproduz, essa mudança não é passada de geração em geração. Bom, dentro disso, a gente termina hoje ao tema 1 da unidade 4. Aí tem alguns exercícios para vocês fazerem que vai ficar de lição de casa. Deixa eu falar um pouquinho sobre esses exercícios antes da gente terminar a aula aqui. Vocês vão fazer a página 13, que contém o exercício 1, o 2 e o 3. Certo. Na página 14, também, vocês vão fazer a 14 e a 15. Tá bom. Só que o exercício 4, eu até coloquei já lá na apostila e coloquei uma observação sobre o exercício 4. Deixa eu falar sobre ele. Aqui está escrito assim: visite um jardim, praça ou área verde e observe os seres vivos desse local. Depois faça o que se pede. Meu quintal. Então, como a gente está vivendo um momento que não é para a gente sair das nossas casas, a gente está em isolamento social, eu não é para vocês irem, não tenho nada disso em casa, então eu vou lá dar uma volta na praça, vou lá no Parque das Mas aqui Artes. no fim da minha rua tem uma floresta. Então, se for possível, se vocês estiverem no quintal, ou às vezes até na frente de casa, não sei. Se for possível, de repente mora em condomínio, e às vezes o condomínio tem algum jardim, né? Não sei. Se for possível, tudo bem. Mas não vão sair por aí, tá atrás disso. Se não for possível, prof, o que vai fazer? Se não for possível de jeito nenhum visitar um local, você pode... não precisa fazer essa, tá? Porque a ideia é olhar, observar esse ambiente e identificar qual dos 5 reinos. Por exemplo, você vai num bosque, num jardinzinho, e lá tem grama, lá tem formiga, lá tem passarinho. Você já consegue identificar que a grama é do reino plantárico, é do reino das plantas. O passarinho e a formiga são do reino, do reino animal, são animais. Então é isso que vocês fariam aqui, é simples, é mais simples do que parece, tá? Se vocês tiverem um local para ir, porque tá na frente de casa ou tá no quintal de casa, tudo bem. Se não, não precisa fazer, tá bom? Combinado? A 4, daí faz as outras. Professora. Oi? Ok. Eu tenho... Sabe aquelas áreas de... Eu acho que é reservação para preservação de meio ambiente. Área de preservação ambiental? É isso. Sei, o que tem? Na frente da minha casa, só que daí tem um muro tampando. Mas esse muro é aberto? Dá para ver? Dá para ver. Então, você pode olhar de longe, o que você vê. De repente, se você vê uma borboleta, você pode considerar. O mato que você vê também, a árvore que você vê, tá? Não precisa ser muita espécie, não precisa sair procurando espécie por aí. Oi? Aqui no meu condomínio, no fim da minha rua, tem uma floresta.
Aí legal. daqui da minha casa, como é quase no fim da rua, dá pra ver. Aí normalmente lá tem uns cachorros andando no meio do mato. Pode considerar os cachorros se você quiser também. Aí você coloca que reino ele pertence e vê quais as outras perguntinhas tem aqui sobre isso também. Nossa, eu não tenho dúvida que aqui perto da Ok. minha casa tem uma praça. Eu duvido que eu não vou encontrar uma ave. Não duvido. Pois é. Às vezes até se a gente for... Às vezes a gente nem tem jardim, mas se a gente for na frente da nossa casa, a gente vê formiga, a gente vê joaninha, a gente vê Ô, professora, pernilongo, passarinho a aleatório gente vê voando. passarinho, a gente vê só tem pomba. sabiá na minha casa. Ah, já é alguma Grama. coisa, não tem problema. Pode considerar vocês também. Vocês são seres vivos. Ô, professora, Oi. eu tava no jardim da minha casa, aí do nada apareceu um corvo e um sabiá. Aí, tá vendo? Você tem jardinzinho, você já consegue fazer isso tranquilo. Você vai ver com certeza algum tipo de vegetal Professora! ali. Oi. Mas na 4, a gente pode pesquisar uns animais assim para fazer a 4? Se você quiser, pode. Se você não conseguir fazer, porque na sua casa fica difícil ter acesso, né, a algum tipo de lugar que tenha mais seres vivos, pode pesquisar, se você quiser. Se você quiser pesquisar uma imagem, de repente dá para fazer isso só. Pesquisar uma imagem. Joga no Google. Jardim. Ontem apareceu uma joaninha na minha casa. Agora tá esquentando um pouquinho, começa a aparecer alguns insetos, né? Mesmo morando, sei lá, em apartamento, começa a aparecer Joaninha é insetos. muito fofinha. Pode É perguntar? bonitinho mesmo. Professora! Pode... Oi. E quando você vai dar nota da prova? Eu já não postei a de vocês? Já Não, postou sim. Não sei, eu acho Ela que já, postou. tem que ver. Eu acho que já, mas eu vou ver só. Se eu não postei, eu posto já. Depois que acabar Tá bom. nossa live, eu posto, tá? Anota, você não postou ainda não. Obrigada. Não? Então eu posto agora. Talvez eu tenha colocado lá, eu não publiquei pra vocês, então, eu acho. Eu vou ver. Se eu tiver publicado, eu mando... Eu acho que eu publiquei, gente. Eu publiquei a nota de vocês, sim. Até a Nicole veio conversar comigo, eu publiquei a nota de vocês. Tá lá como atividade avaliativa. Vejam lá, atividade avaliativa. E o dia que a gente fez, que eu acho que foi dia 28 que eu passei. Procurem lá, se vocês não acharem, podem me mandar mensagem no WhatsApp que eu Tá bom, prof. vejo direitinho, tá bom? Tô entrando na Tá plataforma pra ver. Tchau. Isso. Tchau, pessoal. Boa aula pra Não, vocês. espera. Tchau. Prof. Na Tchau. 5 é pra fazer o quê? Na 5. Na 5. Tchau, Professora. tchau. Olha, a Na gente desenhar cinco, um você- animal em extinção. Isso, escolha. Aí você precisa pesquisar. Tchau. Você precisa pesquisar um animal que esteja ameaçado de extinção. Professora, você vai soltar na professora. plataforma? Peraí, gente, eu preciso responder uma pergunta de por vez. Calma. Vai soltar na plataforma? Tá na plataforma as páginas, tá? Tá. Tá bom? Assim, Cuni, você precisa escolher um animal que esteja ameaçado de extinção e vai fazer um esquema com a sua classificação. Então, Mais ou menos aqui no trabalho do mês. mais ou menos, Felipe, mais ou menos isso. Só que aqui é pensando em animais que estão em extinção. Então, é meio parecido com o trabalho, mas é mais simples. É pra fazer que nem aquele lá do lobo, né? Isso, igual tá na página 12 do lobo, isso mesmo. Só que escolha um animal que Tá seja bom. em extinção, ameaçado, tá bom? Tá bom. Tá, então, gente, se cuidem, fiquem bem e até terça. Bom feriado pra vocês. Até terça, pro. Tchau, bom feriado. Tchau, professora. Professora, Tchau, pessoal. o feriado é quinta e sexta? Isso, quinta-feira é feriado. Daí na sexta também é emenda, né? É ponto facultativo, então emenda, fica quinta e sexta, tá bom? 4 dias. 4 dias de descanso. Tchau, gente, até terça. Amanhã tem prova de português. Tchau, prof. Boa. Beijos. Beijo.